Olá pessoal, tudo bom? Eu novamente, agora falando um pouquinho sobre o nosso segundo vídeo, que vai trazer um pouquinho sobre a nossa revisão da literatura, né, o nosso referencial teórico, né, tem alguns nomes que a gente pode chamar para esse item, que é fundamental para o nosso projeto de pesquisa, para a nossa pesquisa. Então, vou compartilhar aqui com vocês os nossos slides. Lembrando então que a nossa revisão da literatura, ela está dentro do elemento textual do nosso projeto, né? Então ela está à frente da introdução e ela antecede os nossos procedimentos metodológicos. Vamos a ela então. Então a revisão da literatura, ela é uma pesquisa teórica e dentro dessa pesquisa teórica é de fundamental importância que a gente destaque que tem um importante da subjetividade do pesquisador. Por que que eu digo isso? Porque o pesquisador, ele tem as suas próprias experiências, ele tem as suas dúvidas, os seus questionamentos e as suas convicções por trás daquela temática que ele vai estar pesquisando. Ou seja, sempre trazem um exemplo dessa colcha de retalhos, né? Que eu identifico ela como sendo, por exemplo, um apanhado de informações que a gente vai construindo ao longo da nossa revisão. Entretanto, é um apanhado de informações, é um entrelaçar de informações de forma que não seja meramente um copia e cola do que outros autores já disseram, do que os outros autores falaram com relação àquele estudo que eu li e que eu quero introduzir dentro da minha revisão. Tem a questão de que, dentro da revisão da literatura e desse construir, desse entrelaçar de informações, o pesquisador ele deve construir a sua revisão de forma crítica, ou seja, ele deve refletir sobre a revisão quanto às limitações daquele estudo, quanto aos pontos positivos daquele estudo, como também buscar lacunas dentro da literatura que ele pode estar explorando em estudos futuros ou dentro daquele próprio estudo que ele está se propondo a estudar. Então, a revisão da literatura, ela tem por um objetivos principais, né? Delinear com máxima precisão e atualidade o estado da arte do tema que se pretende pesquisar, ou seja, tem que buscar o máximo de informações possíveis acerca daquela temática, daquele tema que está sendo estudado. Por quê? Para que se evite repetições e repetições desnecessárias. Então, dentro da revisão da literatura, a gente pode citar revisão de uma pesquisa quantitativa e revisão de uma pesquisa qualitativa. Dentro da pesquisa, da revisão da pesquisa quantitativa, são revisões que priorizam suportar, né? Priorizam justificar de modo consistente a relevância de um projeto. As pesquisas quantitativas, né? A revisão de pesquisa quantitativas, elas predominam o raciocínio indutivo do pesquisador. O pesquisador ele visualiza distintas abordagens para o seu projeto de pesquisa.
Ao redigir a sua revisão da literatura, a sua síntese dos diferentes e diversos estudos que ele selecionou para fazer parte da sua revisão, nos estudos quantitativos, o pesquisador ele dá um enfoque, vamos dizer assim, muito maior para os procedimentos metodológicos que estão sendo realizados naquele estudo, para a amostra, né, quem são os participantes desse estudo e os principais achados, né, os resultados desses estudos. E a partir da revisão da literatura é que a gente vai poder, e por isso é importante de se fazer uma revisão, a gente vai identificar possíveis lacunas na literatura para que a gente possa estar pesquisando e seja uma novidade e que eu possa responder coisas que ainda não foram respondidas. Então, aí a gente tem as nossas hipóteses, que vai ser o assunto da nossa aula seguinte. Já a revisão de pesquisa qualitativa, ou seja, referencial teórico, como muitas vezes é chamado, são geralmente estudos descritivos ou estudos exploratórios e que são predominantemente interpretativos e por isso eles vão necessitar, diferentemente do estudo de pesquisa quantitativa, ele vai necessitar predominantemente um raciocínio dedutivo. Então, ele apresenta como um referencial ou um marco teórico da nossa pesquisa, da nossa revisão, em que o pesquisador ele vai se concentrar na teoria que existe por trás daquele problema que o pesquisador quer responder. Então, o pesquisador ele vai partir de um conceito mais teórico, né, de uma abordagem mais política, mais pedagógica, mais histórica, e que vai servir como instrumento para analisar essa realidade mais empírica desse tipo de estudo. Então, qual é a finalidade, então, da gente fazer uma revisão da literatura? Então, basicamente, eu situar a respeito das divergências e das convergências sobre a temática estudada, revisar de forma crítica os outros estudos, suportar, né, teoricamente, dar suporte para aquele problema de pesquisa que eu quero investigar, descobrir, né, desvendar as lacunas que existem na literatura, né, aquilo que ainda não é bem estabelecido, aquilo que ainda falta estudo sobre o tema. E a partir disso a gente vai estar criando hipóteses, né, ou questões de pesquisa. Então, de forma geral, a nossa revisão da literatura, ela tem por finalidade revisar o estado da arte do tema do projeto que eu quero desenvolver. Ou seja, apanhar tudo de informações que eu tenho acerca daquele tema que eu quero estudar. Tá, Mari, mas como que eu faço isso? Então, a partir daí, surgem as nossas estratégias de busca, ou seja, como que eu vou incluir os estudos que eu vou achar mais relevantes, mais importantes e que condizem com aquilo que eu estou estudando, de forma a dar mais qualidade naquela revisão da minha literatura. Nós vamos trabalhar muito mais aprofundadamente na nossa aula prática, tá? Mas aqui eu vou trazer um passo a passo mais simples de como a gente deve fazer essa estratégia de busca. Lembrando, vamos ter uma aula prática sobre isso.
Então, vamos lá. Um exemplo, então, que eu trago aqui para a gente poder dar sequência depois, que é verificar a associação dos níveis de atividade física com a cognição. Então, a minha pergunta é: quais são as palavras-chave desse objetivo? Né? Por se tratar, eu lembro que o Gabriel trouxe essa questão na aula do Picot, né? Picot, ele nada mais vai ser do que uma forma de fazer essa estratégia de busca. No caso, para estudos de intervenção, ensaios clínicos randomizados, por exemplo, ou não randomizados. Mas nesse caso, eu trago como exemplo um estudo observacional. Então, ele é um pouco mais simples de fazer essa busca. Então, vamos lá. A gente vai começar se perguntando o PO, não tão o P, qual é a minha população? O E, qual é o meu fator de exposição? E o O, qual é o meu desfecho dentro daquilo que eu estou me propondo a estudar? Então, vamos lá, revendo. Verificar a associação dos níveis de atividade física com a cognição de crianças. Então, a minha população, né, são as crianças. A minha exposição vai ser, então, os meus níveis de atividade física e o meu desfecho principal, a minha variável dependente, então vai ser a cognição. Bom, é importante a gente lembrar que para nós nos certificarmos de que, por exemplo, todas aquelas 3 palavras que eu trouxe para vocês são de fato palavras-chave, tem 2 locais que eu posso estar buscando. Trago aqui o primeiro, que é os DECs, né, os descritores em ciências da saúde, que ele vai estar, as palavras-chave, na verdade, ela vai estar lá embaixo do resumo de vocês. Então, vamos lá. Vamos abrir os descritores em ciências da saúde. A gente vai clicar em consulta aos DECs. Vai colocar a palavra, no caso aqui eu coloquei o nosso desfecho principal, que é a cognição, palavras ou termos, e vou apertar em consulta. Me mostrar algumas possibilidades de palavras que ele encontrou para cognição. Então, ele vai me mostrar ali em 3 idiomas, português, inglês e espanhol, alguns sinônimos e a definição em português dessa palavra. E eu digo isso porque muitas palavras que eu vou fazer a busca, elas não necessariamente significam aquilo que eu quero que signifique. Então, por isso é importante eu ler a definição desse termo, dessa palavra que está vindo, certo? Um outro local para eu fazer essa busca é no PubMed, tá? Aqui, entretanto, as buscas preferencialmente devem ser feitas em inglês. Então, é importante, eu entro lá no site do PubMed e de cara eu já faço essa troca, tá? Então, não vai estar mais PubMed escrito aqui, vai estar escrito MESH, que quer dizer, vamos dizer assim, palavras-chave, tá? Coloco em inglês, cognition, e da mesma forma, ele vai me apresentar, da mesma forma que os descritores, ele vai me apresentar a palavra mesh, o termo principal, vamos dizer assim, e o seu significado. Bom, esse item 1 é o significado que eu estou dando para a cognição do meu estudo. Então, eu vou clicar nela e ele vai me apresentar novamente a palavra principal, o conceito dessa palavra e ainda vai me trazer aqui, citado pelos entretermos, alguns sinônimos para essa palavra-chave. Tá, joguei lá cognition, joguei no meu Word os sinônimos e vou para as palavras que vão fazer a conexão entre
o meu PO entre a minha população, entre o meu desfecho principal, que é a cognição, e o meu fator de exposição, que no caso ali são meus níveis de atividade física. Então, nós temos 3 possibilidades, né? Que é o and, o or e o not. Bem, como diz o and, ele vai fazer a união de 2 expressões, de 2 palavras. Então, eu vou ter níveis de atividade física e cognição. Então, ele vai incluir palavras na minha busca. Já o or, ele vai optar entre uma palavra ou outra. O or ela é mais utilizado quando a gente coloca a palavra-chave e os seus sinônimos, certo? E o not é quando eu quero excluir um termo dessa minha busca. No caso, eu não quero trabalhar com adultos, então eu vou colocar not adultos. Eu não gosto de utilizar e não recomendo quando eu explico ou quando eu faço uma busca de revisão, eu não gosto de utilizar o not, porque eu posso perder e perco estudos importantes por estar excluindo uma informação neste primeiro momento, tá? Então, assim, eu posso muito bem ter um estudo que ele trabalhou com 2 populações, né? 2 amostras, uma de criança e uma de adultos no mesmo texto, no mesmo artigo. Se eu coloco o not adulto, ele vai excluir esse estudo, por quê? Porque ele contempla adulto. Então, eu posso perder informações importantes por estar excluindo uma palavra. Então, nesse momento onde eu estou fazendo as buscas dos meus artigos, dos meus estudos que vão estar contemplados na minha revisão da literatura, eu não sugiro colocar o not. Bom, voltando lá então. Temos a cognição, que é a nossa palavra-chave, e os seus sinônimos. Vou lançar tudo lá no Word e vou colocar cognição, or e os sinônimos de cognição, certo? Tudo em letra maiúscula. O or, o and ou o not, tudo em letra maiúscula. Onde eu vou fazer a busca desses artigos que eu quero que estejam incluídos na minha revisão? É o que a gente chama de base de dados. Então, as bases de dados são sistemas, né, de softwares, por exemplo, que eles servem como local de armazenamento de estudos, onde é através das palavras-chave que vão ser identificadas. Então, aqui eu cito o próprio PubMed, o Google Acadêmico, o Embase, que é uma base de dados que é paga. A URGS, se não me engano, ainda tem parceria com a Embase. E é uma das bases de dados com maior alcance que a gente tem atualmente, aqui dentro da universidade. Então, vamos lá. Ainda falando da importância, né, gente, que tem de nós utilizarmos o sistema da biblioteca, da URGS, como uma ferramenta importante de buscas também das nossas bases de dados. E não só capacitações, como eu comentei no vídeo anterior, entre outras coisas. Então, aqui, através do sistema da biblioteca, tá? Diferentemente de quando a gente simplesmente lança pelo nossa pesquisa do Google, entrando pela biblioteca, além da gente estar ajudando a manutenção de, por exemplo, bases de dados como a Embase, que eu comentei anteriormente, que é uma base de dados paga e que, se não tem uso, não tem por que continuar pagando. Então, por isso a importância também que eu estou trazendo de nós acessarmos as fontes de pesquisa pelo site da biblioteca. Nós também, linkados pelo site da biblioteca, nós podemos ter disponíveis estudos que
fazendo por nossa conta, né, direto pelo Google, a gente pode não ter esse alcance. Porque muitas revistas, elas cobram para que os downloads dos estudos sejam realizados. E entrando por aqui, muitas vezes isso não acontece. Então, essa é a capa do mais atual, né, da biblioteca. E ali vocês vão poder ver que tem fontes de pesquisa online. Às vezes ela pode estar em outro local, mas é na área de entrada ali. Então, vocês vão clicar e vocês vão poder observar que tem várias bases de dados, desde Google, Embase, Scopus, EBSCO, uma série de bases de dados. Então, vou começar aqui com o Google Acadêmico, né? Então, vocês vão pegar aquelas 3 palavras e eu botei aqui como níveis de atividade física, and cognição, and crianças. Então, nós temos o nosso PO. E aqui ele me lançou como resultado 493 estudos relacionados com essa minha busca. No canto esquerdo, vocês vão poder ver que vocês têm alguns filtros que vocês podem realizar nessa busca de vocês, seja por ano ou seja por relevância de estudo. Bom, ok, fizemos a nossa busca nas bases de dados. E agora, o que a gente faz? Como a gente seleciona essas referências que a gente encontrou? Então, aqui é importante já ter no computador, por exemplo, o Mendeley ou o EndNote. E eu cito o Mendeley porque é o que a gente vai trabalhar na aula e porque também ele é gratuito, o EndNote não, certo? Por que eu digo isso? Porque quando a gente faz a exportação dos artigos que a gente selecionou lá na nossa base de dados, a gente pode lançar para o Mendeley e o Mendeley por si só, ele já consegue nos mostrar os títulos, ou o título, né, e o resumo dos estudos, que eu considero como sendo o primeiro critério para nós fazermos a nossa seleção das referências, né? E, por consequência, reduzir esse mundaréu de estudos que veio junto na busca. Bom, é para isso que vai servir aquelas nossas palavras-chave, porque as palavras-chave elas vão buscar dentro daquelas bases de dados, daqueles softwares de armazenamento, através dessas palavras. E os títulos dos resumos também ele leva em consideração. Então, gente, o meu primeiro critério para reduzir o número de artigos e incluir de forma a trazer os estudos com maior relevância daquilo que eu estou estudando é inicialmente pelo título, pelo resumo. A partir disso, eu faço a leitura na íntegra, né? A leitura completa daquele estudo que eu incluí. A partir daí, ok, fiz a leitura na íntegra do meu estudo, o que eu faço a partir disso? Então, a gente já começa a falar um pouco de como a gente vai fazer a redação da nossa revisão de literatura. O que eu particularmente, né, não acho nada fácil. Porque ela exige uma capacidade de síntese, ela exige uma organização e ela também exige que um senso mais crítico do pesquisador quanto às informações que são relevantes de se adicionar dentro daquela leitura. Para que o que se está escrevendo, o que o pesquisador está colocando na sua revisão da literatura seja consistente, seja coerente com aquilo que ele está se propondo a estudar. Então,
Então, algumas estratégias que a gente cita, que eu considero que sejam importantes para escrever a revisão da literatura, é o tempo verbal. Então, lembrando que é o nosso projeto de pesquisa, então é algo que ainda não aconteceu. Então, eu vou avaliar, Então, é uma tarefa, é uma estrutura, é algo que está sendo planejado para que seja realizado no futuro. Então, também, com uma estratégia, a gente tem que entender que frases muito longas podem ser ou podem se tornar confusas, exatamente por ser muito grande. Da mesma forma que frases muito curtas pode faltar informações. Então, saber medir um tamanho ideal, vamos dizer assim, de frase, ela é muito importante. Quanto aos parágrafos, né, eles devem ser, a gente chama de ritmados, né, ele deve ter uma coerência, ele deve ter uma consistência nas informações que eu estou colocando, e isso está muito ligado também às conjunções e às locuções, ou seja, a estrutura gramatical que eu tenho que me preocupar em inserir dentro da minha escrita. Então, as ligações entre cada parágrafo também são importantes. E eu saliento aqui como último slide a importância da gente ficar atento para as locuções conjuntivas, né, da gramática mesmo, de quando a gente vai fazer a escrita. Porque eu utilizar uma palavra errada para linkar uma frase a outra ou um parágrafo ao outro, eu posso dar interpretações totalmente diferentes daquilo que eu quero. Então, por exemplo, eu quero dar um sentido de oposição dentro da minha frase ou dentro da ligação entre um parágrafo e outro, eu tenho que utilizar a palavra certa. Então, eu tenho que utilizar a palavra embora, mas, entretanto, que dá o sentido de oposição, que é o que eu quero naquela situação. Ou também um sentido mais causal na minha frase. Então, eu vou utilizar o portanto, consequentemente, e assim por diante. Então, eu encerro, gente, com uma dica para vocês. A gente conversou bastante também na última aula com relação à organização, tanto organização pessoal como organização de um ambiente adequado para a gente fazer os estudos, e isso vai ser fundamental na hora da gente construir o projeto, da gente inserir as informações, não só para a revisão da literatura, mas do projeto como uma forma mais geral. Então, desliga o celular, não fica no WhatsApp, faz um bom café, serra um bom mate e mãos à obra. A gente fica à disposição para vocês. E na aula assíncrona, né, a gente se encontra para fazer uma aula mais prática e para vocês tirarem possíveis dúvidas. Um abração, fiquem bem.